dia, boa tarde, boa noite. Para você que acompanha o CREA Pod em qualquer horário, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é um podcast feito especialmente para você que quer conhecer um pouco mais sobre o universo das engenharias. Eu já te convido a se inscrever no canal do CREA PB aqui no YouTube, deixar aquele like no vídeo e também ativar o sininho para receber as notificações. E faça isso agora, porque depois você pode esquecer e para a gente é muito importante para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. E siga também o CREA Pod em todas as plataformas de áudio, na plataforma da sua preferência, o nosso conteúdo também está lá disponível. Bom, entramos no mês de abril e este mês ganha a cor verde. Para quê? Para chamar a atenção para a prevenção na segurança do trabalho. De acordo com dados do Ministério Público do Trabalho, em um ano, mais de 6 milhões de comunicações de acidentes de trabalho foram registradas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no CREA Pod o Silvio Silomar, que é engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho, conselheiro da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho do CREA-PB, vice-presidente da AEST, que é a Associação Estadual de Engenharia de Segurança do Trabalho. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, para falar um pouco sobre Abril Verde. O Abril Verde, ele é colocado no dia 28 de abril para exatamente fazer uma conscientização para as pessoas o quanto é importante se investir em segurança do trabalho nas empresas. Porque é muito importante que as pessoas venham trabalhar e voltem para casa também com tranquilidade e com saúde. Porque quando você coloca uma campanha dessa a nível nacional, que foi criada aqui na Paraíba, Abril Verde, tá? Olha, eu não tinha essa informação, foi criada. Foi conosco aqui na Paraíba, foi criada aqui no Abril Verde e hoje o Abril Verde foi expandido, não só para o Brasil, para o mundo todo. Então eu acho muito bacana que quando eu vejo o Cristo Redentor, o próprio Palácio do Governo, estadual e federal, com aquela lâmpada verde, foi situações que foi criada aqui na Paraíba e se espalhou pelo mundo todo, tá? Então, essa é para chamar a atenção da população e da sociedade, o quanto é importante investir em segurança do trabalho, porque quando você investe em segurança do trabalho, você deixa de pagar a previdência, porque muitas pessoas nem percebem, às vezes sai de casa, trabalho em casa, chamamos de acidente de percurso, Carla, e muitas das vezes a pessoa vai de moto, a maioria das pessoas hoje tem moto, e vocês podem observar aqui no hospital de trauma, é muito alto os índices de acidente de moto, mas esse acidente de moto, ele também é incluído como um acidente de trabalho, com um acidente de trajeto. Sim. Então, quando a pessoa às vezes leva uma queda, quebra uma perna, e faz algumas cirurgias, aquelas cirurgias que são feitas em decorrência de um acidente de trabalho, que muitas das vezes as pessoas não abrem nem a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho. Tá? Então, ou seja, esses números ainda podem ser maiores, porque muitos desses acidentes que são no percurso não são registrados. Não são registrados, tá? Não só esses, como os demais, Assim, a questão de subnotificação no Brasil é um negócio super interessante, porque se você for hoje lá no trauma, você vai verificar a quantidade de pessoas que foram acidentadas de motos com relação a essa questão do acidente de percurso. Tá? Então, é muito importante que o governo do estado, o governo federal, o governo municipal se atente de colocar, inclusive, essas situações como matéria curricular dentro das próprias escolas, para ensinar as crianças já aprenderem a se protegerem de determinadas situações que ocorrem dentro das fábricas ou no percurso. E levar essa informação para a família também. E outra coisa, isso que você falou da família, quando a pessoa sofre um acidente, o INSS é um seguro, mas esse seguro, eu fico triste que a gente acompanha, com um profissional da área, a gente acompanha a família, em detrimento àquela situação que está ocorrendo de não recebimento financeiro. Tá? Então, chamamos, na parte jurídica, nós chamamos de limbo previdenciário. Ou seja, a pessoa, até 15 dias, quem paga é a empresa. Depois de 15 dias, é o INSS. Aí, o que acontece? O INSS não toma conhecimento, mas a pessoa está precisando do dinheiro para fazer a aquisição de alimentação. Tá? Então, eu acho essa é uma fase muito humilhante do trabalhador que precisa do dinheiro para comprar seu alimento, pagar sua luz, pagar sua água,
e vem receber, às vezes, 5, 6 meses, e às vezes não recebe, volta para a empresa, fica bom da perna, volta para a empresa, ainda recebe o primeiro salário da empresa e depois, de muito tempo depois, que vem receber do INSS. Então, eu acho isso muito humilhante, cara. Isso deveria ser imediato, né? Afinal, como você mesmo disse, a necessidade é imediata. Ele precisa do dinheiro naquele mês para fazer a feira, para alimentar a família. Exatamente. Então, eu acho, não só para o homem, né? Porque hoje a mulher está em tudo quanto é lugar, mas para o homem, assim, eu sinto, a gente fica com a incapacidade de não poder manter a família por não ter recebido o financeiro. Para aquele que, o senhor quer dizer, para aquele que é o provedor da família. Da família. Né? Porque realmente existem mulheres que também são famílias cujas provedoras são mulheres. Mas quando o homem, né, o patriarca, ele é o provedor da família, e fica todo mundo nessa situação. Exato. Às vezes, e às vezes as empresas, os amigos, né, fazem aquela chamada vaquinha para poder ajudar o companheiro, e às vezes, né, quando não ocorre isso, a pessoa fica à mercê da família, né, daqui tem um irmão, tem um pai que vai tentar ajudar ele a tocar o barco, que é muito difícil, hoje é muito difícil você estar... a gente toma conta da nossa própria família, e quando acontece uma situação dessa, para tomar conduzir a família dos outros, né? É horrível. Mas por que no Brasil ainda existem tantos acidentes de trabalho? É porque é o seguinte, primeiro, a parte empresarial, ela não se preocupa muito com essa parte da segurança do trabalho, tá? Isso é uma verdade. Aí tem empresas que têm patrões que investe realmente em segurança do trabalho, mas hoje com o E-Social, né, que é um novo sistema que o governo adotou, a empresa é obrigada a fazer a parte de segurança do trabalho. Que antigamente nós tínhamos o programa antigamente era o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que nós colocávamos o cronograma de atividade daquelas situações que nós vimos dentro da empresa. Nós fazemos uma radiografia da empresa, onde nós colocamos todos os itens de segurança para que a empresa pudesse fazer, inclusive com cronograma de atividades. E só que muitas das vezes era colocado isso dentro da gaveta e ninguém fazia nada. Hoje, pela questão do E-Social, inclusive as empresas têm um bônus para poder investir em segurança do trabalho. Ou seja, todas as empresas, Carlos, que investem em segurança do trabalho, dependendo do grau de risco, que são grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4. Todas as empresas, elas pagam seguro tendo acidente ou não, de 1% da folha, 2% da folha, 3% da folha ou 4% da folha. Isso automaticamente. E a maioria dos empresários, às vezes, pagam isso de acordo com o porte. O grau de risco, né? Sim. Então, se o grau de risco for mínimo, é 1% da folha, aí médio, e assim vai. Então, o que acontece? O governo federal adotou um critério de ICE social que diz o seguinte, que é o risco de acidente do trabalho, que se você não tiver acidente, você tem um plus. Que é esse plus? Se você paga 1%, você poderia reduzir ele para 50%. Se você paga 2%, você pode reduzir para 1%, que é 50% também. E assim vai, de 3% e 4%. Então, isso você pode reduzir a 50%. Então, isso é um plus para que o empresário observe isso na folha de pagamento, quando ele vai deixar de pagar por não acontecer o acidente. Porque quando acontece o acidente, Carla, gera um problema desconfortante não só para o trabalhador e para a família, para a empresa e para o governo, porque ele vai ter que bancar esse valor. Então, quer dizer, o que seria uma obrigação do empresário, né, Silvio? Já teria por obrigação oferecer todos os equipamentos, oferecer todo um ambiente adequado para a segurança do trabalhador, e ainda assim o governo ainda dá benefícios para que ele ainda colabore. Isso. Mesmo assim, ainda existe a dificuldade de implementação dessas medidas de prevenção. Isso. Então, hoje não é mais PPRA, não tem mais programa de prevenção de riscos ambientais. Hoje é o PGR, né, que é o programa de risco, né, que vai fazer essa avaliação, fazer um cronograma dentro daquelas atividades, dando sugestões técnicas para melhorar. Por exemplo, a pessoa trabalha com um produto químico que é volátil. Então, lá no programa,
ele vai estar dizendo, ó, o produto é volátil, químico, tem que colocar X exaustores, tem que colocar ventiladores e fazer medições para verificar se aquele ambiente realmente melhorou. Inclusive, com algumas situações até de exames médicos para verificar se aquela situação que foi colocada no PGR vai gerar problemas para o PCMSO, que é o Programa Médico de Saúde Ocupacional, com exames para saber se aquela doença que o produto químico vai desencadear, se está afetando o trabalhador. Tá? Então isso é muito importante, né? Que você faz o exame admissional, exame periódico e exame demissional. Se você entra numa empresa que o médico lá coloca apto no exame admissional e se a empresa ocasionar algum problema de saúde derivado da atividade do profissional lá, ela está fadada a ter um processo grande da parte previdenciária. Porque, veja bem, eu tenho certeza e tenho convicção que a parte trabalhista, do direito trabalhista, ele é muito benevolente para o empregador. Agora, por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, se você saiu da empresa, você tem até 2 anos para requerer seu direito. Até 2 anos, ele caduca. Sim. Se você está na empresa e você coloca a empresa na justiça trabalhando, você tem até 5 anos. Agora, se você pegar a maior empresa que tiver no Brasil, pegar um processo previdenciário, onde o camarada trabalha 30 anos lá, ele tem a vida dele útil de 70 anos, ele vai pegar uma regressiva previdenciária e a empresa não vai ter condições de pagar. Por quê? Porque vai pegar a parte de tempo de vida do trabalhador e se a pessoa tiver a possibilidade de querer fazer um curso de direito ou fazer vai fazer o cálculo em cima daquela prospecção para poder dar esse valor para a família. Então é um negócio pesado, Carla. É verdade. Não cobre, né? Ele não cobre. Não só os danos materiais, mas os danos emocionais, os danos psicológicos. Talvez seja até um valor imensurável, né? É difícil de você monetizar isso, mas deveria ser realmente mais bem pensado para o trabalhador, em benefício do trabalhador. E, inclusive, se você falou aí da questão da saúde, né? Porque a gente tem que falar que o Abril Verde é um mês de conscientização de segurança e saúde no trabalho. Então, quais são as principais doenças causadas no ambiente de trabalho hoje em dia? Bem, aqui na Paraíba, especificamente, está acontecendo uma explosão de supermercadistas. Muitos supermercados grandes, tem vários. Então, tem muito problema de, como é que se diz, de locomoção, por exemplo, no caixa, né? Então, muito problema de ergonomia. Está tendo muito problema também com o pessoal que trabalha com call center, que está estourando também aqui na Paraíba. Tanto que esses call centers a gente sempre vê contratando 100 pessoas, 200 pessoas, porque ninguém está Rotativo. Tanto psicológico, porque o pessoal que está cobrando, né, a pessoa que está do outro lado nem todas as vezes vai atender com bom grado, né? E então isso gera problema na parte de ergonomia, na parte de produtos químicos, né? Muito grande também a parte de produto químico. A parte de ruído, né? Ruído também, que gera um desconforto muito grande. Todo ser humano, o ouvido está preparado pela NR15, está preparado para receber 85 ondas de decibéis no ouvido. Tem empresa que tem aqui, que trabalha com 110, com 90 decibéis. Por exemplo, no aeroporto aqui é 110. Então, na tabela da NR15, no quadro 1, ele tem dizendo assim, se a pessoa trabalha com 115 decibéis, se não tiver protegido, ele trabalha 10 minutos, um exemplo. Porque a tabela é grande, tá? Sim. Só estou dando um exemplo. Então, à medida que o ruído vai aumentando, vai diminuindo a quantidade, tempo de exposição, tá? Então, e outra coisa, se tiver 85.1, a lei estabelece 85, se tiver 85.1, esse 1 que está aí após a vírgula é muito grande, porque ela não é cartesiana, 1, 2, 3, ela é logarítmica, tá? Então, esse 1 após a vírgula de 85 tem que se fazer um trabalho muito grande na questão não só da proteção, porque pela norma, Carla, a gente não vai atacar o trabalhador no primeiro momento que as empresas atacam diretamente logo o trabalhador. Primeiro tem que ver a raiz, a base. Onde é que está tendo um ruído? Na máquina.
Então, se a máquina puder ser enclausurada, porque inclusive é até bom para o empregador que não vai gastar dinheiro com EPI e nem ficar preocupado se o trabalhador está usando ou não. Porque aí é um outro trabalho de conscientização também. Às vezes a empresa oferece o EPI e o trabalhador não utiliza da forma correta. Aí fica muito ruim para a empresa fazer uma defesa jurídica, porque eu já trabalhei dos dois lados, tá? E vejo, assim, muita carência às vezes até a empresa dá o equipamento, mas às vezes o profissional às vezes não faz, não tem uma boa caligrafia. Então, eu mesmo peguei um processo essa semana, onde tinha mais de 30 fichas de EPI e eu só aproveitei os últimos 5 anos. Apesar que, pela parte trabalhista, só dá os últimos 5 anos de fato. Mas se o advogado pegar essa ação para fazer uma ação previdenciária, vai prejudicar o trabalhador. Pois é, então, são vários trabalhos, várias frentes, né, de conscientização do empregador, do trabalhador e de toda a sociedade também. Porque tem aquelas pequenas empresas que também precisam, muitas vezes, pequenas construtoras, que precisam ter essa conscientização, né? Empresas de revitalização de fachada, por exemplo. Recentemente, no prédio onde eu moro, eles fizeram a impermeabilização da fachada. E os moradores ficaram preocupados com a espessura da corda. Mas essa corda está correta? Ela tem capacidade para sustentar esse rapaz? Pesado. Pode ser uma economia tão pequena que a empresa faz, né, no material de segurança, e pode trazer o prejuízo de risco, né? E outra coisa, assim, a parte de engenharia de segurança do trabalho, ela foi criada pela portaria, pela lei 6.514 de junho de 77, onde foi feita a portaria um ano depois, que foi a 3.214 de 6 de junho de 78, onde fala da NR1 a NR38. Então, nesse caso do trabalho que você falou em altura, é NR35. Então, para a pessoa, por exemplo, presta atenção, os condomínios que estão ouvindo esse trabalho aqui, quando a pessoa apresentar como é que se diz? Um orçamento, onde nesse orçamento não tiver prescrito lá que as pessoas que vão executar o trabalho não tem o curso da NR35, que é trabalho em altura, não contratem. Por quê? Porque é um risco para o condomínio que vai gerar um problema, um passivo. E o condomínio pode responder. Ele vai responder, porque ele contratou. Ele não contratou, o cargo maior vai ser na empresa que está fazendo o serviço irregular. Sim. Mas o condomínio, no caso o síndico, né, ele é responsável civil criminalmente se acontecer um acidente com um trabalhador, se ele não tiver o curso da NR35. Olha, isso é muito importante, então, de fazer esse alerta. Então, eu alerto isso aos condomínios, que são muito, aqui na Paraíba também está estourando, né, de prédio, né? E a gente tem muitos profissionais agora, o síndico profissional, né, que administra vários condomínios, então é importante que eles tenham conhecimento, e não só isso, como também na parte de combate a incêndio, né? Você tem que estar com o pai, né, de acordo com os extintores cheios, carregados, se tiver hidrantes, com as mangueiras em ordem. As pessoas que estão no condomínio têm que ser treinadas, porque eu quando conheci minha vida, Carla, na área de segurança do trabalho, eu dava esse treinamento de graça para o condomínio, porque dentro do condomínio, às vezes, tinha pessoas que trabalhavam em fábrica. Aí, quando trabalhava em fábrica, a pessoa, eu gostei do seu trabalho, me chama para ir para a empresa, né? Aí eu ia para a empresa fazer o trabalho, eu já cobrava, né? Mas é muito importante que as pessoas, quando tem um treinamento desse, que desçam, né, para o local, ou que subam para o local. As portas corta-fogo, né, que muitas vezes a gente vê abertas nos condomínios, as pessoas não querem ter o trabalho de abrir a maçaneta e já deixam alguma coisa escorando a porta corta-fogo. Exato. Não está lá à toa. É verdade. Então é muito importante verificar se os extintores são vencidos ou não, se o pessoal está treinado, se tem a parte de o SPDA, que é descarga atmosférica. Então, o condomínio não é só ele não pagar o condomínio porque ele é síndico, mas ele tem todo o arcabouço técnico para que ele possa dar uma segurança às pessoas que estão dentro do prédio. Silvia, eu só queria terminar, antes da gente terminar, na verdade, falar um pouquinho da questão da saúde mental. Você falou, por exemplo, dos profissionais que trabalham em telemarketing.
são muito afetados, mas hoje a cobrança é muito grande. A gente passou por um período de pandemia em que muitas pessoas adotaram o home office, e esse home office acabou sendo trabalho 24 horas por dia. As pessoas agora trabalham no celular, trabalham no computador em casa, e 24 horas por dia essa cobrança. E isso está levando a muitos casos de burnout, né, de estresse no trabalho e de estafa mesmo. Então, quais são as medidas que as empresas devem tomar no combate a esse tipo de doença? Isso é muito importante, cara, que você colocou, porque a própria segurança do trabalho, isso é muito novo, né? É novo, tá? Então, inclusive, tem um colega nosso, né, que é o Johan Barbosa, lá de Campina Grande, que trabalha muito essa parte do psicológico do trabalhador, porque quando você quebra uma perna, quando você tem um problema no coração, você vai tirar uma chapa, né? Ou tirar uma radiografia lá, nunca disse. E vai verificar, cara, se quebrou ou não. Agora, na mente, você não tem como fazer uma radiografia assim da mente do trabalhador para verificar aonde. Não é algo palpável, não, objetivo. Não. Então, até para os médicos fazerem um diagnóstico, um laudo, é difícil, que é um caso o psicólogo e o médico psiquiatra. Tá? Então, hoje, as pessoas pensam até que a pessoa está inventando, né, uma determinada doença que nem ele mesmo percebe. As pessoas que estão perto dele que vai dizer, da pessoa que vai dizer, olha, está acontecendo isso com você, que você não percebe. Tá? Então, cara, a parte de segurança, de engenharia e segurança do trabalho é muito importante na vida do ser humano, e eu fico muito satisfeito de participar desse conglomerado de pessoas altamente elitizadas que é a engenharia. Só que, assim, as empresas, o poder público principalmente, não sabe aproveitar da importância do profissional de engenharia e de segurança do trabalho dentro do ambiente de trabalho. Importante, então, que todos estejam atentos. Eu li uma frase certa vez, foi atribuída ao autor Robbie Williams, não sei se é exatamente dele, mas diz o seguinte: as pessoas não fingem estar com depressão, elas fingem que estão bem. Então, se uma pessoa chega a um diagnóstico de depressão, né, ou de estresse, ou de burnout, é preciso que esse diagnóstico seja levado a sério nas empresas também. Porque talvez muitos anos, por muito tempo, aquela pessoa tenha fingido que estava bem, justamente para não ser prejudicada no seu trabalho, mas por dentro ela estava completamente destruída. Então, é importante que principalmente os setores de recursos humanos tenham essa conscientização, né? Perfeito. Então, a parte de recursos humanos, né? Recursos humanos, tá? Então, quando acontece uma situação dessa, fica muito difícil as pessoas que não são preparadas para absorverem esses trabalhadores, né, com esse tipo de problemas, e gera um desconforto também para o trabalhador, porque ele fica pensando que ele ele acha que aquilo não é real que está acontecendo com ele. E as pessoas que estão ao redor percebem que está fazendo um trabalho mal feito, porque a atenção dele não está dirigida para o trabalho, mas sim de falar com ele mesmo, de não colocar essa situação para os demais colegas, mas que as pessoas percebem. Isso, verdade. Silvio Silomar, muito obrigada pela participação aqui no nosso CREA Pod. Obrigado, eu estou muito satisfeito de estar aqui dentro do CREA, falando sobre essa parte de segurança do trabalho, e agradecer, né, essa oportunidade aqui dada pelo presidente Renan, que está fazendo uma revolução no CREA, e todo mundo está gostando demais dessa nova atividade, né, do presidente, inclusive com alguns telefonemas, fica ligando para mim, falando, né, assim, da importância do trabalho que está sendo feito dentro do CREA. E você também, cara, como é que se diz, um novo personagem dentro do nosso CREA. Eu fico muito satisfeito. Demais também por estar aqui. Silvio, muito obrigada, grande abraço. E obrigada a você também que acompanhou mais esse CREA Pod. Não deixe de se inscrever no canal. Siga também o CREA PB nas redes sociais. Busca aí, tem muita informação para você que é registrado no CREA e para você que faz parte dessa sociedade onde engenheiros, engenheiras e agrônomos fazem um trabalho espetacular. Muito obrigada e até semana que vem.